Vamos ler um versículo hoje que vai ser um trilho assim por onde a gente vai meditar sobre um tema, Salmo 40. Nós vamos ler só o primeiro verso do Salmo 40, que aliás já diz muito. Salmo 40, verso 1. Salmo 40, primeiro versículo. Glória a Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus, com todas as letras, em alto e bom som. Esperei com paciência no Senhor, por isso Ele inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor. De novo, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém? Senta aí no teu lugar. Bom, há um bom tempo atrás, não sei exatamente quanto, mas um bom tempo, teve um compositor pernambucano chamado Lenine, vocês conhecem Lenine, que nos desafiou sobre a importância de ter paciência, né? E ele escreveu uma música com esse título que chama Paciência, que é uma música muito interessante. Se você não conhece, eu convido você a conhecer, que dizia, entre outras coisas, assim, tipo: o mundo vai girando cada vez mais veloz, a gente espera do mundo, o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que temos todo esse tempo a perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, a vida é tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Um desafio enorme sobre esse mundo que a gente vive e sobre algo tão importante. Eu não sei se é nítido para você, como todo mundo, tudo que a gente vive, esse mundo nos força a nos acelerar mesmo, né? É tudo tão acelerado. Ainda outro dia o Senhor nos lembrou sobre a importância do problema da pressa, né? Que a gente já meditou. Confesso para vocês que depois aquele meio puxão de orelha assim do Senhor, eu tenho me esforçado muito para desacelerar. Eu estou tentando brecar um pouco, porque na verdade tudo que esse mundo tenta é tirar de nós as preciosidades que o Senhor se agrada tanto em ver em nossa vida. Tem coisas que são muito importantes assim, porque a gente chama de virtudes, né? Virtude é algo que Deus quer ver em nós, porque virtude são aquelas dimensões da nossa vida que nos levam a praticar o bem. Isso é uma virtude. É algo que nos leva ao que é bom. E Deus, que é o bem supremo, tudo aquilo que é virtude nos leva direto a Ele. E o mundo quer exatamente tirar de nós isso. Por exemplo, Deus espera que nós sejamos movidos por fé. Deus espera que nós sejamos movidos pelo amor, pela esperança, pela perseverança, etc. São virtudes que nos levam em direção a Ele, que nos movem para o bem. Mas eu queria dizer hoje, nessa noite, que tem uma virtude que eu entendo, não sei se está escrito em algum lugar, mas eu penso que ela é a base de tudo. E é a base de tudo porque se não começar com ela, nenhuma outra virtude vai acontecer, e ela é a paciência. Sem paciência não se tem tempo e não se consegue crer no Senhor. Sem paciência a gente não consegue amar. Sem paciência a gente não tem esperança. Sem paciência a gente não persevera. Então eu queria falar sobre isso com você hoje, porque ela é muito importante. E eu fui dar uma olhada na Bíblia Sagrada, e eu fiquei impressionado, porque ela é a virtude talvez mais abundante que tem lá em todo o tempo. Eu não vou ficar lendo aqui todos os versículos, porque é uma enormidade de texto, é um monte, mas eu vou, durante essa meditação, citando para vocês alguns, para você ver a importância que isso é na nossa vida espiritual. Só para você começar a entender que para Deus não é absolutamente nada é possível se antes de tudo a gente não vier com essa virtude, com paciência. Sem paciência diante de Deus, nada, não acontece nada. E hoje vou chamar a atenção. O Lenine diz que o mundo está girando cada vez mais veloz. Isso significa que não é que o planeta está girando mais rápido, porque senão a gente morreria, não é esse o caso. Mas esse sistema
que Jesus também chamou de mundo, é um sistema, é uma maneira de viver, que Jesus também chamou de mundo, está cada vez mais acelerando, e cada vez mais acelerado, sim. E isso só nos incentiva a viver com falta de paciência. O que acaba nos levando a isso. Nós inventamos um mundo da intolerância, essa é a verdade. Um mundo que é pavio curto. As pessoas estão tão aceleradas, correndo tanto para vencer na vida, do que vai perdendo um pouco dessa dimensão de coisas importantes, de virtudes fundamentais para que a gente possa viver junto. E isso é muito importante. Nós estamos vivendo de uma forma tão individualista, nós estamos tão focados em questões egoístas, que o simples fato de falar que nós temos que ter paciência já causa um incômodo aqui, a gente já não gosta muito de ouvir. Essa palavrinha parece que já não vai estar fazendo parte mais da nossa vida. É um produto que não anda nas prateleiras da vida moderna para ser adquirido, paciência. Mas eu quero hoje chamar a tua atenção na palavra de Deus, porque ela é uma qualidade tão importante na Bíblia, que tem muita coisa dita lá, tratando disso. É a característica que Deus espera ver na vida de um servo e de uma serva de Deus, por isso é tão importante para nós, em nome de Jesus, amém? E aí, como eu já disse para vocês, Deus não nos pede nada que antes Ele não pessoalmente tenha nos dado. Já comentei isso com você. Por isso, outra coisa que é farta na Bíblia Sagrada, e nós vamos falar disso, é que você serve a um Deus que é profundamente paciente com você. Ele, o Senhor, acima de tudo, é fonte de toda a paciência. Portanto, de nós, o mínimo que Ele espera é que nós aprendemos a viver assim, de uma forma mais paciente. Nós temos que aprender a controlar isso. Porque se o mundo é profundamente impaciente, intolerante, o que é que espera de mim e de você? Que nós somos crentes e que nós sejamos a negação disso. Então, paciência é uma virtude intrínseca na postura de um filho e de uma filha de Deus. Tem que fazer parte de nós. Aqueles e aquelas que desejam morar no céu, precisam entender que nós só vamos chegar lá se nós começarmos a aprender a viver com paciência. E isso é muito importante. Mas o que é isso? Vamos tentar conceituar um pouco. O que é paciência, né? Não sei se já parou para pensar, às vezes a gente vai sendo atropelado e atropelando por muita coisa que a gente não para pensar. Bom, é uma característica de alguém que mantém um controle emocional, assim, sabe? Mantém um controle emocional equilibrado, sem perder a calma ao longo do tempo. Sabe como é? Tem alguém paciente aqui hoje? Hein? O que você acha? Tolerância zero. Lembra daquela... Tinha um quadro de humor, não sei se era do Jô Soares, não me lembro, que o cara era tolerância zero, né? Que não tinha paciência para nada. Pois é, tolerância e paciência consiste basicamente em tolerar os erros e os fatos que são indesejados, coisas que a gente não gosta. Tem que aprender a tolerar. É a capacidade de suportar incômodos e dificuldades que vêm de todas as formas, toda hora, em qualquer lugar. Sempre vão ter situações incômodas. E a paciência é essa qualidade, essa capacidade que nos faz tolerar isso, que nos faz também persistir diante de uma dificuldade difícil, de uma atividade difícil, de uma atividade complicada que você tem que fazer. Se você não tem paciência, você não persiste, você não consegue, quer dizer, você mantém a tranquilidade, você acredita que você vai conseguir. Por quê? Porque você tem paciência. É muito importante isso. Paciência é a virtude que nos faz perseverar. Sem isso nós não perseveramos, de esperar o momento certo para tomar decisões, tomar atitudes, de aguardar em paz quando ainda não aconteceu. Só se nós somos pacientes. É uma virtude, inclusive, que capacita a gente ser um pouco educado de aprender a ouvir os outros, porque quem não tem paciência não consegue nem ser educado a ponto de ouvir as outras pessoas com calma, com atenção, sem pressa, sem atropelar. Obviamente, é uma qualidade que nos faz vencer a ansiedade, porque os ansiosos são profundamente impacientes com a vida. O livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2, Tiago 1, 2, diz assim, presta atenção, eu vou ler muita coisa hoje, para você entender como isso é importante na palavra de Deus, não é um acaso, eu estou dizendo isso porque a palavra de Deus nos exorta. E Tiago vai dizer assim, meus irmãos e irmãs, fiquem felizes por terem que passar por todo tipo de provações, pois vocês sabem que assim aprendem a ser pacientes e perseverar quando a sua fé é posta à prova. Mas é preciso que a paciência complete a sua obra em vocês, para que vocês se tornem pessoas completas e autênticas diante de Deus, sem nenhuma deficiência. Percebe a importância disso?
Nós temos que nos alegrar quando estivermos passando por provações, porque ela nos ajuda a desenvolver o quê? A paciência tão importante para ser aquilo que Deus espera, porque sem ela não somos nem autênticos, nem completos diante de Deus. Eu quero que você vá construindo aqui o problema que é ser essa coisa impaciente, intolerante e acelerado diante do Senhor, porque Deus não recebe. Colossenses 1:11. Paulo vai dizer: fortalecidos em todos os sentidos pelo poder da sua glória, assim vocês terão perseverança e paciência diante de toda a prova. Palavra de Deus. Veja como isso é fundamental. Note que para enfrentar alguma prova, nós precisamos enfrentá-la, e a gente pode escolher fazer isso como a gente quiser, né? Ok? O irmão Lázaro falou que a gente tem que passar pela prova dando glória a Deus, né? A gente escolhe quando a gente quer enfrentar o momento da prova. Mas para a gente ser fortalecido em todos os sentidos, pelo poder da glória de Deus, e superar, obviamente, qualquer situação, só tem um jeito: nós temos que passar pela prova de forma com paciência. Senão não enfrenta a prova, não cresce, não melhora e não vence. Não é atropelando tudo do nosso jeito que a gente vai conseguir alguma coisa. Por isso, a Bíblia Sagrada, e aí eu chamo tua atenção, nos desafia a fazer tudo diante de Deus, munidos disso que é uma virtude, de algo que nos aproxima do bem, que é o Senhor. É uma virtude, porque é assim que nós mostramos para Ele que nós não vamos desistir, que nós conseguiremos, que nós vamos perseverar. Por quê? Porque nós temos paciência para aguardar o agir e o tempo de Deus. Olha como isso é importante. Quem espera com paciência está demonstrando para Deus que vai esperar e aceitar as condições dele para que as coisas aconteçam. Quem não tem paciência está dizendo: Deus, o Senhor é muito mole, eu não vou esperar não, eu vou fazer do meu jeito. Como é que a gente consegue agradar o Senhor? É o contrário, é ser impaciente, intolerante, é desistir da caminhada por não ter paciência de esperar Deus agir e fazer do jeito que Ele espera. Eu queria dizer para você, as coisas com Deus não são assim, meu irmão, presta atenção. Paciência é virtude cristã imprescindível de quem quer viver sob a graça de Deus. A graça é de Deus, o agir é de Deus, o fazer é de Deus. Portanto, o tempo é de Deus, a maneira é de Deus, é a forma de Deus e na hora de Deus. E nós, para esperarmos isso, precisamos do quê? Desenvolver essa virtude em nós. 2 Tessalonicenses 1:4 diz assim: de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vocês nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e da vossa fé em todas as perseguições e aflições que estão suportando. Sem paciência, Romanos 8, 24 e 25 diz assim: porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, é com paciência que esperamos. Você está entendendo como isso é importante para Deus? Como a gente se render a este mundo de hoje e começar a ser movido por essa aceleração, essa intolerância, esse querer estalar os dedos, é algo que não nos aproxima em nada do bem maior que é o Senhor. Nos impede, aliás, de receber aquilo que Deus planejou e está preparado para cada um de nós. Eu sei que o acelerar deste mundo vai causar impaciência e intolerância, ok, mas nós que sabemos que não somos desse mundo, Jesus orou e falou: Pai, eu não os peço que tirem desse mundo, mas eles não são desse mundo. Que mundo? A terra? Não, esse sistema intolerante. Nós não somos dele, então nós temos que vencê-lo, porque o Senhor Jesus disse que nós temos que vencer tudo isso. Então nós temos que entender as razões e as maneiras que nós precisamos agir para nos aproximar do Senhor, assim como Ele espera. Então eu vou te dar algumas razões aqui, porque nós temos que ser pacientes, ok? Está claro até aqui para vocês como isso é importante? Então veja, por que nós temos que ser pacientes? Primeira razão, porque a paciência, segundo a Bíblia, nos fortalece espiritualmente para superar e vencer os dias ruins. O que nos dá força espiritual para conseguir superar aquele momento tão indesejado? A paciência. Eu estou dizendo isso, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 6, presta atenção. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, Paulo está falando dele mesmo, se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vocês com paciência os mesmos sofrimentos que nós padecemos. Atitude dele como homem de Deus. As minhas atribulações ou
o meu conforto, não importa. Tudo que eu vivo é para o conforto de vocês, porque isso tudo que eu vivo para vocês vai mostrar que vocês também têm que suportar com a mesma paciência esses sofrimentos que nós passamos. Então essa paciência é esse fortalecer espiritual. Porque em outras palavras aqui, está dizendo que quando nós aprendemos a ser pacientes, nós fortalecemos em nós e nos outros, obviamente, a nossa volta, a capacidade de suportar as dificuldades que vão sobrevir sobre todos nós. De onde vem essa força? Essa força diante da adversidade? De exercermos essa coisa chamada paciência. Ela nos fortalece, ela nos mostra que somos, a Deus que somos perseverantes, é que vem a nossa força em nome de Jesus. Agora, a paciência também, a segunda outra coisa que eu quero dizer para você, é a condição que nos faz alcançar as promessas de Deus. Porque quando você vai ler a Bíblia, está repleto de situações. Por exemplo, vou ler Hebreus 6, verso 15, que diz assim: quando Deus fez a promessa a Abraão, quando não tinha outro maior por quem jurasse, ele jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando-te abençoarei, e multiplicando-te multiplicarei. E assim, tendo Abraão esperado com paciência, alcançou a promessa de Deus. Querido, o nosso Deus é um Deus de promessas. Ele faz promessa na tua vida. E quando Ele fala, eu quero dizer para você, pode acreditar, vai se cumprir. Agora, presta atenção, em nenhum lugar da Bíblia Sagrada, em nenhum testemunho de nenhum personagem bíblico, as promessas de Deus aconteceram no VaptVupt, no fast food, no instantâneo, no agora, no tempo que o cara queria. Em nenhum. Em todo tempo teve o agir, Deus prometeu e Ele fez, mas para fazer e cumprir-se, precisou do tempo de Deus. E só consegue alcançar quem tem. Abraão esperou 25 anos. E Hebreus usa ele como exemplo. Davi esperou 17 anos. E assim tantos outros. Eu posso ficar dizendo aqui. Mas todos eles só tem um jeito de ver cumpridas em nossa vida as promessas de Deus. Como? Com paciência. Eu sei que às vezes eu me pego às vezes meio intolerante com umas coisas. Eu às vezes me pego meio assim, querendo criticar, sabe? Querendo reclamar. Mas nessa hora a gente tem que parar e falar: não, Deus, sabe? O agir aqui é teu, isso não é meu, e eu vou esperar com paciência. Nós começamos a leitura hoje do Salmo 40 dizendo o quê? Eu esperei com paciência no Senhor, e porque eu esperei com paciência, Ele inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor. Porque só vence quem espera no Senhor. Promessas de Deus existem sobre a tua vida, mas para alcançar todas elas, tem uma medida do coração de Deus em nome de Jesus. Amém? Mais uma questão. Nós temos que ser pacientes, sabe por quê? Porque a palavra de Deus é fonte dessa paciência, é ela que nos pede, porque é dela que vem. Romanos 15:4 diz assim, pois tudo que outrora foi escrito, foi para o nosso ensino que foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, nós tenhamos esperança. Fonte de paciência, fonte de consolação, a palavra de Deus, ela que eu podia ficar aqui, inclusive, a noite inteira usando a palavra de Deus para dar para vocês as razões da parte do Senhor, para que vocês entendam que pessoas impacientes, gente de pavio curto, tem gente de pavio curto aqui? Gente de pavio curto pavio curto é porque assim, acende e já explode, porque é curtinho, entendeu? Gente de pavio curto, presta atenção, descontrolado, não tem como agradar o Senhor, em nome de Jesus. E que, segundo a inspiração do Espírito Santo de Deus, nós temos que aprender então a ser o contrário disso. Nós temos que ser pacientes. Não precisa ser médico, ser paciente em nome de Jesus. Amém? Está claro isso? Tiago 5, 7, a partir do 7, veja isso. Seja, pois, irmãos e irmãs, pacientes até a vinda do Senhor. Vede que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam vocês também pacientes e fortaleçam os vossos corações, porque a vida do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros para não serem julgados. O juiz está à porta. Irmãos, tomai como exemplo de sofrimento a paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Como vocês sabem, temos por bem-aventurados os que perseveraram. Vocês ouviram da paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe deu. O Senhor é cheio de misericórdia e compaixão para todo mundo, mas para com quem espera com paciência.
Vitória só existe aí, meu irmão, não tem outro canto. Então nós precisamos de fé, sim, de amor, sim, nós precisamos de perseverança, nós precisamos vencer, sim, mas na base de tudo isso tem que ter o quê? Alguém que aprende a desenvolver isso em si, e a partir daí tudo será possível. Tiago, aliás, nos lembra aqui, que a paciência é a medida que deve nos conduzir dentro da obra de Deus. Tem coisas separadas pelo Senhor, dentro da casa dele para você, mas querido, sem paciência, inúmeros testemunhos, não só o de Jó, a Bíblia inteira você vai ler, vai ser, todos conquistaram algo, e só conquistaram porque tiveram paciência de esperar no Senhor. Sabe por quê? Porque é só dele que vai vir, e Deus não está a fim de acelerar e atropelar, só porque nós achamos que precisamos, não, em nome de Jesus. Amém? Salmo 37, verso 7, olha que lindo isso. Descanse no Senhor e aguarde por Ele não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Descansa no Senhor e aguarde nele, não para amanhã, com paciência. Presta atenção, nós temos que ser movidos por isso no seu caráter, porque quem tem um caráter de alguém que descansa em Deus, não é movido por coisas estranhas. Meu irmão, homem e mulher de Deus, vive pacientemente, porque sabe que só espera no Senhor. É nele que nós esperamos, e sabe que dele virá, mas só vai vir no momento certo. Não é no momento que eu quero, é no momento de Deus, e por isso nunca mede a sua vida pelo padrão dos outros, porque você olha, não, mas o sujeito ali está indo tão bem, né? O Salmo diz, não se aborreça com o sucesso do outro. Você fica olhando o outro dando certo, ele está, por que eu não? Então você já fica impaciente. Estou fazendo o que de errado? Querido, espera no Senhor, porque no tempo certo virá da parte dele. Então uma convicção você precisa ter, não existe paciência maior do que a do próprio Deus. Ele é a fonte de toda a paciência. Eu vou ler para você 2 Pedro capítulo 3, versículo 15, 2 Pedro. Olha assim, ó, tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo se lhe escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Tenham em mente que a paciência do Senhor, o nosso Deus, significa, nós só somos salvos porque Ele é muito paciente conosco, sim ou não? Meu irmão, minha irmã, para e pensa nas atitudes do Senhor para conosco. Pensa um pouco em Deus com você. E eu estou falando para mim, pensando, pensa em você um pouco, eu fico deslumbrado pelo tamanho da paciência que o Senhor tem para com as nossas vidas. É um negócio, eu não sei o tamanho disso, é impressionante. Você já parou para pensar como é que Deus é paciente conosco? Você já parou para pensar nesse negócio? Você já parou para entender como Deus nos perdoa reiteradas vezes, sem a gente merecer nada? Olha a medida aqui que nós temos. Ele aceita esperar com toda a paciência do mundo, quando a gente se porta como gente indecisa e teima em não obedecer aquilo que Ele mandou. A gente é cabeção e vai e não obedece, e volta lá e não obedece, quebra a cara e volta lá e não obedece. E Deus espera com toda. Eu fico pensando assim, como é que posso eu, de alguma forma, ser impaciente em alguma dimensão da minha vida? Como é que eu posso? Eu tenho esse direito? Desculpa, eu não tenho. Como é que eu posso, em alguma medida, ser intolerante com alguém? Eu posso? Eu não posso. Porque Deus é intolerante comigo? Deus é impaciente comigo? Não. Tem gente que fala, não fala comigo que hoje eu estou sem paciência. Mexe comigo não, que hoje eu estou aqui, ó. E eu fico pensando, mas como assim? E se Deus pensasse assim? Se Deus falasse assim com você, como é que ia ser? Não é verdade? O que seria de nós? Meu irmão, atitudes em nós, minha irmã, alguma resignação diante da vida, e não é resignação de quem é derrotado, é resignação de quem espera em Deus, e sabe que de Deus virá e vai vir, porque se Ele prometeu vai vir, e nós temos que ter paciência, principalmente uns com os outros, porque a gente é rápido para julgar, mas alguns exemplos, por exemplo, que eu vou mostrar para você como Deus nos trata com paciência, e principalmente com o povo. A Bíblia diz que Deus demora em castigar o povo desobediente de Israel, por honra ao seu próprio nome. Deus demora, porque Ele é paciente. Isaías 48, verso 9 diz assim, ó, por amor do meu nome, eu retardarei a minha ira por causa da minha honra, me conterei para contigo, para que eu não venha te exterminar. Deus segura,
Deus é paciente, Deus espera. Se ele não fosse movido por essa gigantesca paciência, se ele fosse como nós, do jeito que a gente age, impacientemente, praticando justiça na hora, na primeira vez que o povo de Israel pecou, não tinha povo de Israel mais, aliás, não tinha gente também. É porque Deus é paciente que a gente está aqui hoje em nome de Jesus. Eu não sei se você sabe. É porque Deus é paciente que você foi salvo pelo Senhor, que a tua casa é o que é hoje, porque se não fosse isso. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo também usa uma palavra que é um palavrão, que chama longanimidade. Você sabe o significado da palavra longanimidade? É paciência extrema para suportar ofensas e injúrias. Longanimidade significa uma paciência extrema, enorme, para suportar uma ofensa. Deus é longânime. Nós somos chamados a ser longânimes. Ele demora em castigar. Em Romanos 9:22, Paulo vai dizer o seguinte: o que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, os que mereciam ser castigados? Ele foi paciente conosco. Aliás, ele teve uma extrema paciência de suportar as nossas ofensas para com ele. Presta atenção. Preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Quer dizer, nós que éramos inimigos de Deus, segundo a palavra de Deus, nós que fomos, assim, que afrontamos o Senhor, Ele com toda a paciência do mundo foi longânimo, Ele suportou essa afronta para que nós de vasos de ira nos tornássemos com toda a misericórdia, vasos de misericórdias e salvos para a graça e a glória do nosso Senhor, só porque Ele teve paciência conosco. Então veja, a justiça aplicada sem essa longanimidade teria como consequência a condenação de todo mundo, inclusive minha e de todos nós. Então, Deus temporariamente poupou um povo para salvar muitos outros depois. É isso que Ele fez com o povo de Israel. Deus seria perfeitamente justo se Ele castigasse na hora que pecou, se estendesse a mão, mas Ele escolheu ser paciente. Percebe aqui a importância disso? Se Deus castigasse toda pessoa no momento do seu primeiro pecado, o que seria de nós? O que teria acontecido com a raça humana? Ninguém estaria vivo aqui, eu não estaria vivo meditando isso aqui com vocês nessa noite. Quem estaria na terra para ouvir o Senhor? Ninguém. Então observa como é importante a gente aprender com isso. É a paciência de Deus que nos ofereceu a oportunidade de nos arrepender, depois de muito teimar, e tem gente que está teimando com Deus até hoje, e Deus fala e não vai, e bate a cabeça, e está dentro da igreja, e não funciona, e a graça de Deus não alcança, por quê? Porque não entendeu? É a paciência dele em nos esperar, até que nós nos arrependemos e começamos a fazer a vontade dele. Nós não podemos deixar essa oportunidade escapar, meus irmãos, porque às vezes a gente acha que Deus tem toda a longanimidade do mundo, e isso é uma permissão para a gente continuar sendo impaciente e tolerante uns com os outros, continuar errando. Mas, querido, não. Em nome de Jesus, amém? Nós temos que aprender com o Senhor, porque Ele é paciente, nós também temos que ser. E aí você pode, mas por que é tão vital isso? Por que é tão vital essa questão da paciência? Eu vou citar alguns exemplos bíblicos. Porque isso é tão importante para Deus. Sabe por quê? Porque a paciência demonstra que você ama. Porque em 1 Coríntios capítulo 13, naquele texto lindo sobre o amor, no verso 4, Paulo diz que o amor é? Quem não tem paciência não? Aos casais aí. Quem é intolerante dentro de casa não ama. Isso é um problema, hein? Isso é um problema. Depois disso tudo aqui, minha mulher vai começar a ficar mais feliz. O amor é paciente. Se não tem paciência, não tem amor. Quando você se relaciona com pessoas buscando um relacionamento decente, saudável, um relacionamento bom, a primeira coisa que a gente precisa ser é paciente. Primeira coisa, é ela que vai sustentar o amor, é ela que vai dar a base, a paciência dá a base para você poder amar e ser amado. Como é que Deus imaginou isso? Ele sabia? Sabia, porque Deus tem trocentos milhões de anos de experiência de lidar com o ser humano. Ele decidiu ter paciência, o Senhor. Então aprenda com o Senhor. Então você precisa também aprender a demorar muito tempo até que esse pavio aí exploda, em nome de Jesus. Aliás,
O meu desafio para você hoje é que se tem pessoas aqui nesse lugar de pavio curto, entenda que para Deus só serve se você aprender a ser de pavio comprido. Nós temos que começar a dar tempo para que as coisas, sabe, não dá para estourar o tempo todo. Só tem um jeito de amar, como Ele nos ama, com toda a paciência do mundo, em nome de Jesus, senão a gente não ama. E essa é uma verdade que eu quero que você tome para você. Agora, como é que nós demonstramos que nós amamos? Pensa comigo, falando? Não, sim, né, precisa falar, mas só falando? Não. O que adianta falar que ama se na hora H é impaciente, estoura? Ama? Não, é mentira. Porque o amor é paciente. Significa que é amável ser paciente. Ama e é amável quando é paciente. Quando o seu filho, com a sua filha, é amável ser paciente. Com sua esposa, com seu marido, você é paciente, então você é amável. Quando você é impaciente, você não é amável, você é grosseiro, você é intolerante, você não ama. Em nome de Jesus. Ah, mas escapou, foi um momento, tá, então ore e o Espírito Santo de Deus tem que tomar conta da tua vida para te dar esse fruto, dessa virtude maravilhosa, porque só essa virtude te leva para o bem supremo, só ela não, mas é o que te leva para o bem supremo em nome de Jesus, amém? Uma segunda razão porque isso é tão importante, sabe por quê? Porque toda pessoa do mundo é diferente. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12, verso 6, que há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Presta atenção aqui. Paulo diz que cada pessoa é original. Cada um é cada um. Se a gente tiver 8 filhos, vão ser 8 pessoas diferentes. Sim ou não? Quem é pai aqui sabe, quem é mãe sabe, não é? Marcelo tem 18, Marcelo? São 18 pessoas diferentes. Ele tem 4 aqui, mas ele tem lá em Quixeramobim, ele tem mais uns 14. São 18 diferentes. Não tem um igual ao outro. Nós somos originais, é impressionante. Isso mostra que Deus criou você com um molde especial. Não tem outro igual a você. Não existe. Todos nós temos histórias diferentes, nós temos origens diferentes, nós temos diferentes necessidades. Cada um de nós vê a vida de uma forma diferente. Agora, presta atenção, por que nós somos diferentes? É exatamente porque nós temos que ser pacientes. Quer uma razão melhor que essa? Porque nenhum de nós somos iguais, e por não sermos iguais, nós criamos entre nós mal entendidos, sim ou não? Homem e mulher é um bicho completamente diferente um do outro. Tem apreensões, tem maneiras diferentes, distintas de ver a vida. Tem maneiras diferentes de sentir as coisas. E por isso existem mal entendidos. Agora veja, imagina se diante de um mal entendido, a gente resolve ser impaciente. Não precisa imaginar, é tudo que a gente faz, não é? Sim ou não? Muitas vezes a gente não consegue entender um ao outro. E a gente trata com impaciência. Nós não sabemos de onde as pessoas estão vindo. A gente não analisa as razões pelas quais elas são do jeito que elas são. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Paulo diz assim, ó, quem conhece os pensamentos do homem e da mulher, a não ser o espírito dele mesmo, o espírito que nele está. Mas nós temos que começar a aprender. Deixa eu te dar uma notícia aqui. É difícil mesmo entender. Sabe esse seu esposo aí? É complicado pra caramba. Essa sua mulher, sabe? É difícil entender. O seu chefe, então, é complicado entender. Eu admito. Porque Deus fez as pessoas de uma forma única, de uma forma diferente, com pensamentos, expectativas da vida diferente da sua. Como é que faz para conviver? 1 Tessalonicenses 5,14, sejam pacientes para com todos e todas, pronto, ordem. Medida para que a vida aconteça. Palavra de Deus. De onde surge tanta paciência? Bom, aliás, de onde surge a impaciência? A gente é impaciente por quê? Porque a gente quer que as coisas aconteçam do jeito que eu quero, porque o meu jeito é o melhor, e eu que sei que é o melhor. Você não, você é um tonto, eu que sei o que é bom, eu que sei o que é bonito. Essa roupa aí não tem nada a ver, eu sei qual é a melhor roupa para você. Eu sei que as coisas têm que ser feitas assim. Meu irmão, o nome disso é arrogância, desculpa. O nome disso é prepotência, me desculpa. Quem disse que é do meu jeito que é o melhor? Quem disse que só eu que sei o que é certo? Cada pessoa tem a sua apreensão da vida. E se a gente é impaciente com cada um, vai acontecer o quê? Isso que vocês conhecem. E que o Senhor quer que não exista dentro de nós, em nome de Jesus. Amém? Então eu quero caminhar agora para dar umas medidas, já indo para o final, de como ser mais paciente com as pessoas.
Tem alguém aqui que quer ser mais paciente? Quer? Tem sido estouradinho lá em casa? Tem? Está estourado lá, Cris? Se está, dá um jeito depois. Quer aprender a ser? Então eu vou dizer algumas coisinhas para você. Se você é impaciente, presta atenção aqui. Para ser mais paciente, lembre-se o quanto você também é falho. E quanto Deus tem sido paciente com você. Não é só Ele, não é só ela, não são só os outros. Eu também erro. E mesmo assim, Deus tem sido de uma paciência monstruosa comigo. 1 de Timóteo, capítulo 1, versículo 16. Tudo que eu vou falar para vocês está escrito na Bíblia. 1 de Timóteo 1,16. Mas por isso mesmo eu alcancei misericórdia, Timóteo, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a grandeza da sua paciência comigo, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Eu, testemunho, eu, Paulo, o pior dos pecadores, alcancei misericórdia de Deus, porque Cristo Jesus demonstrou a enormidade da paciência que Ele tem, Ele teve comigo, e Ele me usa hoje como exemplo para quem quer alcançar a vida eterna. Veja, como é que eu posso ser impaciente, né? Eu preciso entender e assumir que eu também falho, que eu também eu erro. E se eu erro, como é que eu sou impaciente diante do erro do outro? Não posso. Romanos 15, 7. Aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Os intolerantes e impacientes uns com o outro não têm, quem não se aceita, não entende que Cristo já nos aceitou em nome de Jesus, amém? Segundo conselhinho básico que eu quero dar para você, quer ser mais paciente? Decida ouvir mais do que falar. Provérbios 19:11 diz assim, ó: a sabedoria do homem lhe dá paciência, a sabedoria da mulher lhe dá paciência. Provérbios 14:29 diz assim, ó: o homem paciente dá prova de grande entendimento. Quer dizer, a paciência é uma medida de sabedoria, de entendimento. Quem é paciente, eu quero que você entenda, se você não procura entender as pessoas, você nunca vai ter paciência com elas. Se você não entende como é que elas funcionam, não vai conseguir se relacionar com ninguém. Se a gente é intolerante, é impaciente, se a gente é tolerância zero, se a gente é por aqui, nós não conseguimos nos relacionar com ninguém, não tem casamento que dê certo, porque relacionamentos são baseados em entendimento mútuo, sim ou não? Como é que a gente vai se entender se eu não te entendo? O Cleiton tem uma camiseta desaforada. Aquele sujeito, como é que está escrito na sua camiseta? Nem eu mesmo me entendo, você que lute. Olha que cara desaforado. Mas relacionamentos são baseados em entendimento. Então eu tenho que te entender, você precisa me entender. A gente precisa chegar no conceito, senão a gente não se relaciona. Sim ou não? Se a gente é impaciente com tudo, não vai ter. Se eu não entender você, você não me entender, que tipo de relacionamento vai ter entre nós? Nenhum. A verdade é que nós entendemos as pessoas quando nós ouvimos o que ela tem a dizer. Quem se entende é porque ouve um ao outro. Tem gente que não para ouvir o outro falar. Resultado, não se entende e não tem paciência. Por isso o diálogo é tão importante na vida, né? Quando a gente dialoga, a gente para ouvir, fala e para ouvir, aí a gente se entende, né? E quando a gente se entende, não é intolerante, em nome de Jesus, amém? A Bíblia Sagrada fala em Provérbios 18:13, quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Já conversou com alguma pessoa que você está falando e você não acabou nem concluiu, já está falando em cima? Nem te ouviu, já está falando junto? Insensato, vai ser envergonhado. Isso é bem claro, Bíblia. Não julgue as pessoas, querido, até parar de ouvir da própria boca delas as razões pelo qual ela faz o que ela faz, ela fez o que ela fez, ela é do jeito que ela é. Nós temos que ouvir as pessoas. Senão a gente toma opiniões sobre as pessoas a respeito delas a partir de nós mesmos, e aí não tem como ser paciente em nome de Jesus. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, porque a gente tem que começar a aprender a ouvir as pessoas para entender as razões, e aí aprender a desenvolver em nós essa tal de paciência, sem a qual ninguém agrada ao Senhor. Em nome de Jesus, amém? Terceirinha coisa que você não pode se esquecer, lembre-se sempre, a palavra de Deus nos exorta, que Deus espera que nós aprendamos a suportar uns aos outros. Aqui está um desafio gigantesco. Todas as pessoas têm um dia bom, um dia mau, todas as pessoas acordam um dia com a pá virada,
Esqueceu de colocar o pé de coelho atrás da porta e a cobra chutando o cachorro. Todo mundo tem. De vez em quando você fica meio desequilibrado, às vezes na hora do dia, da semana, do mês você não está bem. A Bíblia diz que nós devemos ter e fazer concessões uns aos outros. Efésios 4:2 diz assim, sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros. Não significa que a pessoa está com o ovo virado e você vai achar lindo e bater palma para ela. Mas nós temos a obrigação de ser pacientes, de suportar e entender a ponto de dar um rolê no quarteirão e deixa, né? Nós temos que, de alguma forma, aprender a conviver na medida que a palavra de Deus nos dá. A Bíblia diz em Provérbios 12:16, o homem prudente ignora o insulto. Às vezes a pessoa fala um negócio da boca para fora, fala e a gente vai lá e impacientemente retorna. Adianta. Sabedoria bíblica. Todos nós passamos por dias ruins. Todos nós nós ficamos nessa hora meio desequilibrado. Mas de nós, Deus espera paciência, para aprender a ser tolerante e suportar uns aos outros em nome de Jesus. Amém? Quarto lugar, já está quase acabando. Trate os outros do jeito que você gostaria de ser tratado, que você vai aprender a ser paciente. Trate os outros do jeito que você gostaria de ser tratado, que isso gera paciência em você. E eu estou falando isso, porque isso não é novidade, é regra, Jesus, Mateus 7:12, assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam. É uma reciprocidade nas relações humanas. Então, você tem que aprender a ser paciente, nós temos que nos ater, porque esse é o tipo do versículo que nos ajuda a salvar muita coisa na nossa vida, nos nossos relacionamentos. É fácil de entender, mas é difícil de praticar para burro, sim ou não? Né? Mas a gente tem que aprender. Se nós pudéssemos praticar, nós evitaríamos enormes problemas na nossa vida. Eu não vou fazer com ele aquilo que eu não quero que ele faça comigo, eu não vou fazer com ela aquilo que eu não quero que ela faça comigo. Sabedoria do Senhor. Filipenses 2:4 diz assim, cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E aqui está a medida para você. Presta atenção nas necessidades dos outros. Pense nos outros também. Olhe, ouça, descubra o que as pessoas também se interessam, o que elas querem. Não podemos ser só nós. Você pode parar, será hoje, e falar de 4 ou 5 coisas boas que interessam para a tua família, que são boas para ela, que interessam para eles? Ou será que nós estamos dentro de casa vivendo em 4, 5, 6, 7 ou 18, como lá o Marcelo, mas cada um pensando nos seus próprios interesses? Né? Nós temos que entender quais são os interesses dos outros também na nossa vida, junto com nós. Algumas vezes a gente está tão preocupado com a gente está prisioneiro no nosso próprio mundo, né? Na nossa própria medida. A Bíblia diz que nós temos que olhar para os interesses dos outros, queridos. Nós temos que, Filipenses diz isso. A palavra aqui que usa, scopus aqui, em Filipenses, é a mesma palavra que deu do telescópio. Nós temos que estar atento para as necessidades de quem está à nossa volta, e não só para a nossa. E é isso que o texto nos... Se você se preocupa, você fica atento. E se estiver atento, você vai aprender a ter mais paciência. Você vai entender, hoje ela não está no bom dia, porque aconteceu isso com ela, então eu vou. Ok? Sim ou não? Às vezes a pessoa está diante de um desafio, vai ter que enfrentar não sei o quê, vai ter que fazer uma prova, um concurso, ela fica toda inquieta. E aí, se você não tem paciência para entender o momento dela, o que vai acontecer? A Bíblia diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Isso que Filipenses fala. Esse é o segredo real da fonte de toda a paciência em nome de Jesus. É olhar para o outro. Não ache que isso é natural em você, não existe em você isso. Não nasce em nós, aliás, em nós que somos caídos, nasce a intolerância, é o julgamento, é a paciência. A gente, por nós mesmos, a gente sai chutando tudo, mas você sabe por que a gente não sai chutando tudo? Porque nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus, e é Ele que nos dá esse domínio, que nos faz parar, pensar nos outros, calma, e ter mais paciência diante das situações, em nome de Jesus, amém? Você entende isso? Então, ainda amanhã, hoje não, porque vai para casa e dorme logo, tá? Por favor. Mas ainda amanhã, lá no teu trabalho, ainda amanhã lá na tua casa, na escola, no mercado, às vezes tem uns caras, né? A gente estava lá na academia, não tinha um lugar para parar, e a mulher saiu e a gente está ali esperando a mulher sair. A mulher saiu, veio um cara, entrou na vaga.
Aí ele já abriu a porta do carro. Falei, fica aqui, senão você vai matar ele. Não mata ele, não, amor. Tenha paciência. Não, onde você estiver na rua, você vai enfrentar uma situação de desconforto, de confronto. O dia inteiro é isso. Você vai ser provado. Mas lembra-se, a provação serve para fortalecer a paciência na tua vida. E o Senhor nos alerta, sejam pacientes com todos e todas, com todo mundo. Como é que eu posso ser paciente com todo mundo? É difícil, Deus. Tenha em você a mesma atitude de Cristo Jesus. Porque Ele é com você. E se Ele é comigo, eu tenho a obrigação de ser com os outros. Isso é obrigação. Somente com Jesus Cristo em sua vida, você vai aprender a tratar as pessoas de modo como Ele nos trata. E o segredo disso é a tal da paciência em nome de Jesus. Amém? Vocês entenderam esse negócio? Então, atitudes de intolerância a gente repreende com um pau de macarrão, tá bom? Temos que ser pacientes com tudo e com todos em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém? Palavra de Deus para mim e para você, daquilo que Ele espera, esperar no Senhor pacientemente, é aí que vem, aí que está o segredo de conseguirmos o que nós precisamos nessa vida, para sermos o que Ele planejou. Ele já planejou, mas se nós não esperamos com paciência, não vamos alcançar, em nome de Jesus. Mas nós vamos, amém? E se você quer alcançar, pode até aplaudir o Senhor, glória a Deus, porque Deus é bom. Vamos adorar. Glória a Deus. Nosso Senhor, nosso Deus e Salvador, Jesus, não há outro como o Senhor, e não há nada, Senhor, como a Tua palavra em nossa vida, Pai. Por isso, em nome de Jesus, nós humildemente Te agradecemos nessa noite,
pela oportunidade, pela possibilidade, Deus, de lermos a Tua palavra, Deus, nessa dimensão tão importante do que o Senhor espera de nós, isso que nos aproxima do Senhor de uma forma tão intensa, Deus. Nós, Senhor, diante de Ti, oramos neste momento para dizer ao Senhor que nós compreendemos, Deus, e também para admitir o quanto é difícil para nós que vivemos neste mundo, Pai, conseguirmos viver os Teus valores, porque esse mundo nos leva na direção contrária. Mas Deus, nós sabemos que o Senhor sempre vem com o Teu Espírito poderoso, com o poder da Tua glória, com a Tua palavra inspirada e revelada, para nos fortalecer, para nos colocar no rumo, para nos colocar no trilho que nos aproxima do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado, Deus, pela Tua inspiração daquilo que é virtude. E nós queremos dizer ao Senhor, nós entendemos sim, meu Deus, aquilo que é tão importante para o Senhor e será para nós. Nós assumimos o compromisso, Deus, de buscar melhorar, Senhor, sempre, em todas as dimensões da nossa vida, permitindo que o Teu Espírito acabe com todo o descontrole, para que o Teu Espírito seja a medida dos nossos dias, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos, porque é uma ajuda preciosa demais. A Tua presença, o Teu falar, o Teu ensinar, Deus, para nós é fonte de vida. Por isso ajuda-nos, Espírito de Deus. Nós oramos para que o Senhor venha, tome nossa vida, tome nossos dias, acampe ao nosso redor, Senhor, o tempo todo. Não arreda o pé aqui do nosso lado não, Senhor. E sempre nos mostre, Deus, qual é a Tua vontade. Sobretudo nos dê domínio, nos dê controle sobre essas situações, porque nós queremos sim Te agradar. Nós queremos sim pacientemente aguardar no Senhor, pacientemente sermos o Teu povo, o Teu filho, a Tua filha, aqueles que contigo caminham e do Teu nome dão testemunho, Senhor, em nome de Jesus. Com o Senhor nós aprendemos, com a Tua paciência infinita nós aprendemos hoje, e é com o Senhor que nós caminhamos, e é ao Senhor que nós imitaremos. Obrigado, Senhor, por essa honra e esse privilégio, por essa noite, pela leitura, pelo meu irmão, pela minha irmã e por este lugar. Obrigado. E nós oramos agradecidos porque toda a Tua santidade, Deus, é revelada através da Tua palavra que está sobre nós nessa noite, em nome de Jesus.